Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de matemática, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é receita culinária. Esse gênero textual é composto de duas partes bem definidas, ingredientes e modo de preparo, que podem ou não vir indicados por títulos. Na primeira parte, estipula-se as quantidades necessárias para a realização da receita. Essas quantidades vêm descritas em unidades de medidas. Na segunda parte, é indicada a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF01MA11, EF01MA12 e os descritores que valem um destaque a mais são os D1.2 e D4.1. Essas habilidades consistem em descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás, e descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Os descritores consistem em associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica e identificar figuras geométricas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma bola. Ela será necessária para a realização de uma brincadeira que possibilitará aos alunos a compreensão do conceito de lateralidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês farão do texto apresentado na questão 1, apontando no livro cada palavra lida. Durante a exploração da estrutura composicional da receita culinária, perguntem aos alunos se seria possível preparar um alimento sabendo apenas os ingredientes ou o modo de preparo. O objetivo é que eles percebam que as duas partes do texto são essenciais. Aproveitem também para perguntar de onde foi retirada a receita, a fim de observar a habilidade dos alunos em localizar informações explícitas. Uma sugestão de ampliação dessa atividade seria escrever em filipetas de papel os nomes dos ingredientes presentes nessa receita e outros que não façam parte dela, colocá-las em um saco surpresa e passar entre os alunos para que cada um retire uma filipeta, leia e cole em uma parede apenas os ingredientes indicados na receita do bolo de maçã com canela. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Durante a resolução individual da questão 3, estejam atentos às respostas dos alunos,
pois elas revelarão a habilidade deles em localizar elementos com base em pontos de referência. Ao concluírem, proponham a correção coletiva e realizem intervenções se julgarem necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Outra sugestão a fim de associar o desenvolvimento da escrita à questão seria solicitar aos alunos que escrevam espontaneamente os nomes de cada ingrediente presente na tabela. Após a leitura do enunciado da questão 5, retomem os conceitos de direita e esquerda para observar se os alunos já as identificam. Finalizem a atividade perguntando aos alunos o que aprenderam na brincadeira e o que acharam dela. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente giz e 2 plaquinhas com os nomes direita e esquerda. Esses materiais serão importantes para a realização de brincadeiras, nas quais explorarão os conceitos de lateralidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução do item A da questão 1. Antes de proporem a brincadeira descrita no item B, levem as crianças para um espaço adequado para a sua realização. Durante a resolução do item C, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem as respostas dadas pelos alunos, pois elas revelarão suas habilidades em identificar direita e esquerda. Aproveitem para perguntar como se chamam as pessoas que escrevem com a mão direita e a mão esquerda, citando as nomenclaturas destro e canhoto. Realizem a proposta do item D e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês farão do quadro Quer Saber Mais e aproveitem para explorar os sentidos vertical e horizontal, associando as linhas à posição horizontal e as colunas à posição vertical. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Durante a resolução da questão 3, ao desenharem no quadro as formas geométricas, aproveitem para convidar os alunos a escreverem o nome de cada uma delas, sendo vocês escribas. Realizem as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática.
Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta da resolução é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia e o vídeo indicado. Eles serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de exploração da consciência corporal e da lateralidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a desenharem com riqueza de detalhes. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Uma forma de verificar se os alunos compreenderam os conceitos envolvidos nessa questão seria apresentar uma caixa e um objeto e colocá-los em diferentes posições para que os alunos utilizem as expressões adequadas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um giz. Ele será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual utilizarão os termos em cima, dentro e fora. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução das questões é em duplas. Portanto, se desejarem, orientem os alunos na composição delas de acordo com os objetivos que traçarem. Enquanto vocês, professores, leem o enunciado de cada questão, passeiem pela sala de aula observando as respostas marcadas pelos alunos, a fim de observarem o desenvolvimento das habilidades propostas para essa sequência didática. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!